Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais um pouquinho, Senhor. Nós possamos dilatar o nosso coração para receber essas luzes benditas que jorram incessantemente do alto, mas que muitas das vezes nos encontramos refratários para recebê-las. Então, querido Jesus, te rogamos, nos ampare, nos auxilie, nos dê força, coragem, bom ânimo, para abrirmos os nossos olhos, apaziguar os nossos espíritos e assim receber essas bênçãos que são em abundância, que tenhamos os olhos de ver e senti-las, esse amor que nosso Pai, todo misericordioso, que vela por nós, e assim nos fortalecemos diante da nossa caminhada, querido Jesus. Agradecemos os nossos benfeitores que dirigem esse estudo, e abençoe a cada um de nós, a cada irmão desencarnado que aqui estão conosco, que eles possam também se beneficiar dessas luzes, dos fluidos que nós doamos, mesmo que às vezes pequeno, mas que doamos de todo o nosso coração, e assim nos emanarmos com um só, em uníssono, através do seu evangelho de amor. Que essas luzes alcancem os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, alcançando seus lares, seus familiares, e que essas inspirações possam nos auxiliar e os ensinamentos da noite possam encontrar guarida em nossos corações. Gratidão, querido Jesus, por todas as bênçãos em nossas vidas e pela oportunidade do estudo abençoado. Que assim seja. Graças a Deus. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 43. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, queres dizes? João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra de ele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos ao fato para considerar que semelhantes anotações convido o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costumava gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problema de solução difícil. Não ignora o homem os que costumam e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Pepita, tu poderia fazer o comentário para mim, por favor? Deixa eu ver se eu até posso, mas alguém gostaria de comentar a página? Alguém gostaria? Vivian, quer comentar?
Ó, eu acho que aqui, eu acho que o que fica de lição, né, pra gente é o exemplo de Jesus, né? Que é o que ele fala, que na lei, ele fala, a palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável e cheia de sabor divino. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, servia de exemplo pra gente, né? Então, quando a gente tiver alguma dúvida, quando a gente estiver pensando se aquilo que a gente faz está correto ou não, o que a gente deve fazer, é sempre recorrer a ele. E é que ele fala, o discípulo a consultar sempre a sabedoria, que Jesus sempre nos convida, né? A consultar a sabedoria e o gesto e o exemplo do mestre, que eu acho que a gente, quando a gente começa a se guiar por ele, a gente não, né? A gente tende a errar menos, porque ele é o exemplo maior, né? Que a gente teve aqui. E ele ainda ressalta, né? Que às vezes aqui na Terra a gente costuma consultar pessoas, serviços, ele dá o exemplo aqui, né, dos profissionais do direito, e que Jesus nos forneceu isso gratuitamente, né? Ele fala, basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Então, a gente se acalmar, orar, se concentrar e sempre pensar o que o mestre faria, qual o exemplo que ele deu em relação a isso, que a gente consegue essa resposta. E aí ele fala também no final, né? Tu, porém, mestre, que me dizes a isso? Ele fala, e a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Então, sempre que a gente procurar entender, procurar seguir o exemplo dele, perguntar, a gente vai ter sempre esse retorno, esse feedback aí do que fazer, né? Uma orientação. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Muito bem, Vivian, é exatamente isso, né? E muitas vezes vem da maneira menos esperada. Às vezes você, na hora que você menos espera, alguém fala uma palavra, é uma página que você abre e vem aquela sugestão. Às vezes você acorda com aquela intuição, você às vezes vai, adormece com algo que te inquieta, que você não sabe como agir, e aí você acorda com uma certa serenidade com relação ao problema, e aí com uma ideia de como você vai direcionar aquilo. Então, a gente acredita que o mestre, através dos seus mensageiros, ele está agindo constantemente em nossa vida, constantemente. E é o que você falou, é gratuito. Não precisamos assim, ele quer dizer que qualquer parecer de um profissional custa caro. E, no entanto, o mestre nos oferece exemplos contínuos de sabedoria, de prudência, de mansuetude, que, se forem seguidos por nós, certamente vamos amenizar bastante as agruras do nosso caminho, né? E eu acho que na nossa condição teremos sempre inquietações, teremos sempre questões a nos desafiar o nosso proceder, né? Como fazer aqui, como agir de maneira a não ferir, como agir com sabedoria para contornar uma situação sem criar, né, sem ser motivo de escândalo. A gente diz escândalo é de perturbação, né? Que às vezes a gente age no impulso, e toda vez que a gente age no impulso, normalmente a gente sai atropelando e criando maiores problemas, né? E aí eu acho que. E Jesus era sempre testado. Eu digo sempre, gente, parece tão simples a solução que ele dá, parece tão simples, né? Quando ele fala da mulher que tem que ser apedrejada, se ele diz assim, apedreje, aí todo mundo iria dizer, não, mas cadê a misericórdia, cadê o amor? Se ele disse para não apedrejar, ele seria automaticamente acusado de ser contrário à lei de Moisés. Então, ele também não podia dizer que não apedreje. Aí a maneira como que ele diz, olha, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Então, ele não disse nem para apedrejar, nem para não apedrejar. Só disse, olha, é preciso não ter culpa para você poder acusar o outro. E como automaticamente ele tinha o poder de revirar as consciências, naquela fala dele, cada um se sentiu mexido naquilo que lhe trazia oculto, de crimes, de ações condenáveis, né? E todo mundo ali ficou constrangido e foi saindo todo mundo. Claro que era o poder do mestre, mas a gente acha assim tão simples, né? E não é simples, né? A sabedoria, se bem que
Eu acho que as soluções estão sempre na simplicidade das coisas. Nós é que complicamos muito, né, gente? Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Ou a Tuane, você quer fazer algum adendo? Não? Ninguém mais? Eu acho que Então, vamos. essa passagem também, eu acho que aí ele também ressalta ali que a gente consulta advogados, né, pedindo pareceres jurídicos para ver o que seria, acho que correto perante a lei, mas eu acho que a intenção dele também é ressaltar que nem sempre o que é correto perante a lei dos Convém, né? homens nos convém e será correto diante da lei do Cristo, né? Então, que antes de mais nada, a gente pergunte o que o Cristo faria nessa situação, né? Ou, é, porque às vezes a gente não precisa esperar também a intuição ou um sinal, né? Eu acho que se a gente simplesmente pensar, né, se Cristo tivesse no nosso lugar, o que ele faria, né? Com certeza a gente vai encontrar a resposta que nem sempre vai ser o que seria o correto perante a lei, né? É verdade. E que nem sempre é o que a gente tem vontade de É isso que eu fazer. ia A falar. verdade é essa. Nem sempre é o que a gente gostaria, né? É verdade, né? Essa que é a questão, né? Então, vamos para o nosso capítulo nosso lar. Que foi, Beto? Capítulo do nosso lar, que é o 42, a palavra do governador. Então, vamos. Fernanda quer começar a leitura hoje? Eu leio daqui a pouco. Ah, então tá ótimo, Fernanda. Eu vou pedir então a Vivian para começar. A palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe como acontece a muita gente a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, o alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão, consagrado ao chefe maior da colônia. Quer dar uma paradinha, Vivian, para comentar essa parte inicial, que é bem importante? Aí, na verdade, ele dá seguimento, né, ao capítulo anterior, que a gente via falando da guerra, né? E aí ele fala que no domingo imediato, porque eles tinham falado que eles iam dar mais orientações, e que no domingo imediato à visita do Clarim, o governador tinha prometido a realização do culto evangélico, que eu acho que é uma coisa importante, né? A gente também criar esse hábito de fazer, porque a gente não dá tanta importância, mas você vê que naquele momento de grande problemática do que viria a acontecer, ele separa aquele momento do culto evangélico lá no Ministério
da regeneração para poder preparar essas novas escolas de assistência e auxílio e adestramento na regeneração. E aí, ele conversando com a Narcisa, ela fala que, quer ver, precisa estar, embora o conflito tenha manifestação tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo, e ele se assusta, né? Porque, como assim, o medo? Porque não é uma coisa palpável, uma coisa é você lidar com pessoas, né, com espíritos que estão ali desencarnando, em sofrimento, e outra coisa é você lidar com uma coisa que aparentemente não é tão importante, o medo. Que importância teria isso ali, né, naquele contexto todo? E aí ela fala, como não, né? Que talvez as pessoas estranhassem ela fala aqui, talvez estranhe como acontece a muita gente. Ela fala, o terror que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas, que eu acho que paralisa um pouco as pessoas, né? Quando a gente tem medo, até para a gente reagir, para a gente tentar se reconstruir e pensar em coisas positivas e tentar melhorar tudo muito mais difícil, né? E ele vai entranhando. E aí ele estranhou aquilo. Naquele primeiro momento, ele fala que ele não tinha argumentos, mas ele tentava entender, né? E ela até ressalta que a calma é a garantia do êxito. Então, até para a gente poder trabalhar melhor, para a gente conseguir fazer as coisas, a gente tem que se controlar, tentar confiar, né? De que as coisas vão dar certo e não temer. E aí ele vai, começa a falar que ele estava lá ajudando, organizando e limpando ali o salão junto com outras pessoas pro, pro culto. Acho que foi até aí que eu li. Ele faz ainda, quer dizer, repara, esse Ministério da Regeneração, onde o André estava alocado, era o ministério mais próximo das regiões umbralinas e da crosta, era assim, o mais, menos evoluído, digamos assim, os trabalhos mais pesados, mais rudimentares. E aí, o governador vai fazer o culto exatamente voltado para esses irmãos mais próximos da, da- das vibrações da Terra, mais vulneráveis, para incutir-lhes exatamente esse vigor, esse despertar, essas fibras desse interesse maior. E eu acho que ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante, ele vai dizer que vai ter a necessidade de preparar, né, novas escolas de assistência no auxílio e núcleo de adestramento, quer dizer, treinamento na regeneração. E ele vai dizer aqui uma coisa que é importante, talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas, simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror. Aí que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Aí, se a gente olhar, quem de nós não sente, em alguns momentos da vida, esse sentimento de insegurança? Eu não vou nem dizer aquele medo, mas a insegurança, ela é um certo medo, né? Ela pode tomar proporções maiores, pode, digamos assim, se alastrar. Quando estamos assim, as pessoas paralisam a vida, a pessoa às vezes não faz tentativas com medo do insucesso. A pessoa deixa de participar de certas coisas porque de tem medo de sair de casa, tem medo disso, tem medo de um monte de coisas. E a gente deixa que o medo nos paralise, paralise as nossas energias. É como se fosse assim, sabe, o caracol que entra para dentro da casa e se fecha ali, com medo de sair, que pode ser encontrar alguma adversária, alguém que possa lhe fazer mal. E aí o pior é isso, é que o medo é extremamente, como se fosse uma doença extremamente contagiosa. E a gente viu isso muito bem
né, Vivian, você então que trabalhou aí na pandemia, você viu quanto estrago aconteceu em inúmeras famílias por causa do pânico, quantas pessoas entraram em depressão profunda que não conseguiram sair, quantas pessoas paralisaram suas atividades que não conseguiram retomar, quanta coisa aconteceu em função. E isso eu vou dizer, não estou falando das outras pessoas, estou falando do pessoal espírita. Aí o pessoal espírita diz assim: não, eu sei que a morte não existe, que eu só irei na hora. A gente diz isso. Nós só vamos na hora que temos de ir, de fato, a não ser que a gente abrevie por imprudência nossa, é outra história, aí é o suicídio indireto. Mas, do contrário, a gente sabe que a gente não vai ser atropelado por uma situação se não estiver em curso na lei de passar por aquilo. Então, entrou todo mundo em pânico, e isso nas fileiras espíritas. Aí a gente pergunta, cadê os conceitos doutrinários que todos nós, de uma certa maneira, estudamos, é, é, vivenciamos, né? Escutamos, enfim, pregamos para os outros, e cadê? Não é? A gente vê isso, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essa coragem de, de saber que, digamos, Deus está no comando da nossa nave, que a gente não pode ser imprudente, mas também não podemos viver abraçados ao medo, ao pânico, porque senão a gente não faz nada, né? Quem quer falar alguma coisa a respeito disso? Essa, esse nosso temor aqui diante de tudo. Que a gente tem medo de tudo, medo, a gente pode ter medo da solidão, medo, né? Tem gente que o medo toma proporções muito grandes, a gente adoece mesmo, né? Fala, Eu acho Vivian. que é até uma coisa natural da gente, né? Instintivo. A gente ter medo até por uma questão de autodefesa, é fisiológico, né? Sim, Só que eu acho que nessa hora a gente também testa a fé, né? Pra ser até onde o meu medo que me protege, até onde eu tenho fé que, apesar das circunstâncias, daquilo que eu tenho temor, eu consigo caminhar. verdade, né? Alguém mais gostaria de tecer algum comentário com relação a isso? Não? João, vou pedir você continuar a leitura aí. Sim, querido. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em claridades resplandecentes. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração.
Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembléia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou, atento, e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Vamos dar uma paradinha aí, João? Aqui ele, eu fico imaginando aqui, né, essa descrição detalhada do André, né, como é que ele deve, como é que deve ter, assim, algo realmente espetacular, né, que foge, acho que tudo que já foi, né, para ele falar que ele ficou, né, que ele nem pudesse sonhar em beleza, em deslumbramento, então imagina a magnitude do que é esse momento, né, toda essa preparação, você vê aqui que ele começa, né, descrevendo aqui, né, primeiro ele fala dessa ansiedade, dessa expectativa, de não só dele, mas de todos ali que trabalhavam no Ministério da Regeneração, né, que são os ali que são os diretamente homenageados, né, pelo encontro, pelo culto ali, e essa preparação, né, você fala que 2.000 crianças, né, cantado por 2.000 vozes, perdão, por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Eu já fui assistir coral com 30, 40 pessoas, é algo espetacular. Imagine 2.000 vozes, né? Com toda aquela atmosfera de harmonia, de luzes ali. Então, acho que é algo assim, né, inenarrável para nós, né? Aí ele continua aqui que, né, que ele ficou também, né, impressionado quando ele viu lá os cooperadores do Ministério da Elevação, da União Divina, né, que são os ministérios mais elevados, né, onde tem os espíritos mais elevados da colônia, né, que estão mais ligados com as altas esferas, né, e que ele ficou ali né, também deslumbrado com eles, né. E o interessante aqui, que ele fala, né, ele descreve o governador, né, e por que que o Sallusto também diz por que que o governador gosta, né, que ele estima essa aparência patriarcal, as atitudes de um patriarca, né? Porque desse amor paterno? Porque quem está igual ele, na frente de uma cidade, de uma colônia como o nosso lar, por que não o amor materno ao invés de um amor paterno, né? Porque o amor paterno, o pai, muitas das vezes, eu vejo aqui em casa, né? Minha esposa às vezes é mole com a minha menina, né? Fica com dó, o coração de mãe é mais mole, e às vezes a gente, como pai, não que eu ame menos a minha filha que a minha esposa, mas a gente dá aquele puxão de orelha, né? Porque às vezes, muitas vezes um não, né? Um não, uma repreensão, é também um sinal, é também uma demonstração de amor, né? Que nem sempre quando você fala assim para tudo, você está amando, às vezes você está prejudicando. Então, o governador, em várias ocasiões, a gente vê ao longo do livro, né? Ele, né, com as situações da alimentação, ele foi enérgico, ele foi duro, né? Ele foi firme, mas nunca perdeu esse ar de amorosidade,
né, né, como é que ele fala aqui, né? É, opa, perdi aqui. Essa Logo no energia, início que você leu, quando ele fala a sabedoria do velho, a energia do moço, aí pode repetir aí esse pedaço. isso. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo, né? Então, assim, acho que é isso, né? Ele traz essa característica do governador, né? Dessa paternalidade dele, né? Mas sem perder a amorosidade, né? O amor, né? Por aqueles que estão ali sob sua tutela, né? Esse velhinho enérgico e amorável. Como é que você é É isso enérgico aí. e amorável ao mesmo tempo? Né? Só quem assim tá na condição que ele está, né? Que às vezes a gente perde, às vezes a gente perde a justa medida, né? Entre ser enérgico, ou passa do limite e já chega a ser agressivo. Então, assim, você descrever uma pessoa como enérgica e amorável, porque né, é de um speed, de uma envergadura que a gente não consegue mensurar, né? E ele termina, né, passando aqui esse capítulo, essa passagem em Mateus, né, que ele fala da guerra, né, dos humores da guerra, mas que é para gente, mas que ainda não é o fim, né? O mestre traz essa passagem para nós, né? Acho que assim, mais ou menos é isso. É muito, todo o capítulo é bem envolvente. Aquilo que você falou, quando eu li também 2.000 vozes harmoniosas. Fico imaginando, deve ser realmente uma melodia celeste, né? Algo assim fora e totalmente assim, não é? Quando a gente vê que, digamos, Alcione vai para Sírios para aprender harmonia, quer dizer, sai do sistema solar para ir para outra constelação para aprender harmonia. Então, que belezas não tem, assim, a- a- o futuro nos aguarda, né? Quando nós sairmos desse nosso patamar, dessa nossa condição, né? E aqui essa frase também, esse trecho do Evangelho, ele vai explicar, mas e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. São palavras de Jesus em Mateus. Então, eu acho que essa fala aqui nós temos que guardar no nosso coração, porque vira e volta a gente vê notícias tão assim preocupantes, não é? Tão que abalam, dá até um temor na gente. A gente vê administradores tão, digamos, infiéis diante daquilo que eles deveriam fazer, né? Tanta coisa acontecendo no mundo que tem como interesse, ah, os- digamos assim, os interesses econômicos, personalísticos, e o interesse do povo mesmo em si é colocado de lado. Então, a gente vê as guerras aí ficam estourando por tudo quanto é lado, né? Quando não é num lugar, é no outro. E ele vai dizer: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. E desde que o mundo é mundo, a gente ainda não viu um período que a gente dissesse assim, não, estamos em calmaria total. É porque quando acontece no Oriente, a gente não dá muita importância, porque parece que é outro universo. Quando é em determinadas regiões com quem a gente não tem um contato muito maior, a gente não dá aquela relevância. Mas quando você, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, como ele dizia, afetava a Europa e toda a colônia, e nós, latino-americanos, temos os ascendentes, todos, né, digamos, de um modo geral, todos temos a ascendência europeia e, de uma certa maneira, aquilo dizia mais diretamente ao nosso coração, né? Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Eu fico vendo também os títulos das músicas, gente. A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Eu fico imaginando, cantado por 2.000 vozes, qual deve ser
o teor de uma canção cujo título é A Ti, Senhor, Nossas Vidas, ou seja, tudo que a gente faz ou fizer é para Ti, Senhor. Fico imaginando. Eu fico Bom, imaginando também um ensaio desse coral aí de 2.000 vozes. Babi, eu acho que eles nem precisam Pois é, ensaiar, eu será que acho que eles eles nem se ensaiam? reúnem, eles devem ensaiar assim. Gente, 2.000 vozes é muita coisa, né? Dinorá, o Acalanto tinha uma dificuldade, acabou que tinha uma dificuldade para reunir, né, 10 pessoas, sei lá quantas, né? Agora 2.000 você fica imaginando, né? 2.000 fica difícil. Fernanda, quer continuar a leitura? Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, basado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração.
Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem, esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Pode comentar, Fernanda. O parágrafo foi 2 páginas, ficou longo a beça, e tem coisa a beça para falar. Ele começa descrevendo, né, o governador ali, a postura do governador e a prece, né, que ele não, na verdade, ele descreve bem sucintamente, porque ele diz que era impossível descrever, né, de maneira que pudéssemos captar e entender realmente o que se passava ali naquela prece, né? E como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Então, assim, ele não conseguia nem descrever de maneira que conseguíssemos realmente entender, acho que não só a, a palavra, mas toda a vibração e toda a mensagem que estava sendo passada ali, né, pela postura e pelas palavras do governador naquela prece, né? E aí, finalizando a prece, ele se dirige, diz que vai se dirigir especificamente aos servidores ali da regeneração, né? Que estarão, assim, incumbidos desse trabalho extremamente sacrificial, né? Que ele coloca que precisará de 30 mil trabalhadores que não pensem em descanso, né? Que não, que não, como é que foi que ele falou aqui? Adestrados no serviço defensivo, ou seja, acostumados ao trabalho, né? Que tenham a prática desse trabalho. E, pelo que eu entendi, esses 30 mil trabalhadores seriam só para fazer a defesa ali de nosso lar, né? Se ele coloca aqui 30 Sim, mil para o sim. serviço defensivo, seriam os trabalhadores que ficariam de prontidão durante todo o tempo para impedir que a colônia fosse atacada, imagino eu, que talvez por espíritos que vão desencarnar em condições como é que atormentadíssimas, né? E num padrão vibratório muito ruim, né? E eu acredito que talvez isso favorecesse também ao enfraquecimento ali das barreiras da colônia e uma possível invasão por esses espíritos também que ficam no umbral, né? E por isso era necessário que se reforçasse todo esse envolto, né, da colônia, né, para que ele coloca, não que eles não quisessem prestar atendimento a esses serviços, a esses espíritos, eles entendem que são espíritos ainda sofredores, né, que, ignorantes, né, e que Rebeldes, Fernanda. merecem, né? Merece, ele coloca aqui, claro que interpretamos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma, ou seja, entendemos que são espíritos doentes que precisam de atendimento, mas esse atendimento não pode colocar em risco toda uma colônia, né, que presta uma série de serviços e que é responsável também
por manter um padrão vibratório, por enviar energias positivas, por atuar intercedendo diante de milhares de outros espíritos. Então, assim, você colocar em risco a integridade da colônia, né? Não era justo e não era também algo que deveria ser feito ou que só ia trazer mais prejuízos, né? Eles nem conseguiriam atender adequadamente aqueles espíritos sofredores e ainda ia destruir todo um trabalho que demorou anos e anos para ser ali construído, né? E, e aí ele coloca, né, que vai precisar também de trabalhadores que, que irão atuar junto à crosta terrestre, nas zonas umbralinas, né, consolando, esclarecendo, amparando, mas que vai precisar de uma legião especial em defesa da colônia e das fronteiras vibratórias. Eu acho que é importante quando ele diz também, ó, elevemos ao máximo, elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Isso é para todos. E é para todos nós nos momentos de crise. E todos nós vivenciamos momentos de crise, porque não precisam ser momentos de crise coletivos. Mas você tem uma crise, às vezes, no ambiente que você trabalha, você tem períodos de turbulência no grupo familiar. Há períodos de turbulência que nos afetam, que afetam o nosso estado emocional, né, que afetam profundamente o trabalho da pessoa. Então, ele diz, nesse momento em que a turbulência invade o nosso campo de ação, seja ele qual for, elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas. Então, a espiritualidade, ela fica contando com todos nós que possamos manter um determinado equilíbrio diante do desespero, às vezes coletivo, às vezes do grupo, enfim, alguém que possa ter um pouco de serenidade, pessoas que possam cultuar a, a, o otimismo, né? A alegria de viver, independente das circunstâncias que a gente possa estar atravessando. E isso, às vezes, é muito difícil, porque, às vezes, a gente também se deixa tomar por um sentimento de tristeza, por uma apatia, por uma falta de vontade, daquela energia que revigora. E pode reparar que todos ficam procurando pessoas que possam ser aquele imã catalisador de bom ânimo, de coragem, de otimismo. Fica todo mundo querendo se cercar de pessoas assim, não é verdade? Então, e a gente ficamos todos procurando. Mas todos nós precisamos desse alimento. E é por isso que eu acho que é importantíssimo assim, esses momentos que podem parecer assim, é só um grupinho de estudo online, não é nada, mas às vezes a gente não tem ideia dos fios magnéticos que nos unem, do trabalho que é feito, de como muitas vezes a espiritualidade atua. Às vezes a gente não consegue guardar, mas a espiritualidade ela tem atuado sempre no sentido de nos socorrer, né? E aí a gente fica imaginando, tem gente que diz assim, não vejo a hora de desencarnar para ir para o nosso lar, para ir para Campos da Paz, para ir para esse lugar, achando que a gente vai desencarnar e aí a gente vai estar de férias. E aí você vê
como os irmãos espirituais trabalham intensa e ininterruptamente, continuamente, para tentar nos, digamos assim, nos desviar dos tropeços maiores, para nos, muitas vezes, nos içar como um gancho para a gente sair lá do fundo do poço, para a gente reagir, para ter bom ânimo. Então, é bem, digamos assim, complicado isso aí, né? A gente, só para fechar, Beto, quer fechar Fechar o quê? A a leitura? leitura? Acabou de comentar? Não, quer dizer, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso. João, quer falar? João vive e trabalha na área de conflito, né? Então, tem que manter como é importante a ideia de Jesus na sua vida. Fala, João. É por isso que eu grifei aqui que ele fala que ele não se dirige às mentes, aos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida. Ao contrário, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Então ele estava confiando essa tarefa não a espíritos elevados, mas àqueles irmãos que ainda trazem as cicatrizes, as marcas, as reminiscências aqui das mazelas do mundo, porque acho que ainda está ninguém melhor do que irmãos assim para compreender e entender a dimensão das dores acerbas que eles iam enfrentar ali, né? Muito bom. Beto vai então finalizar aqui a leitura aqui. Bom, assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Então, imagine essas pétalas. Quando a Ismália também toca o piano lá, a gente vai ver isso, né? Lá no início do livro, a gente vê também que vem pétalas em tom de azul, então deve ser uma energia de planos assim mais elevados que tocam e são absorvidas por nós. Aí a gente fica imaginando a emoção que a pessoa sai de uma reunião dessas, de um encontro desses, né? Bom, Fernanda, você está também, eu estou vendo que você está aí meio atribulada. Tem condição de cantar alguma coisa? Não, né? Foi enrolado. Tem problema, sua tia bota a musiquinha aqui para gente. Uma querança. Babi, teu som está fechado. Vai ver se está com o som fechado. Aí nós não vamos escutar mesmo, não. Teu microfone está Não, é porque fechado. eu tinha desligado Agora, o Spotify, agora peraí. agora abriu. Agora vai. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pelas dádivas recebidas e pedimos nesse momento que Ele possa
abençoar-nos a todos. Possa abençoar cada lar aqui conectado. Olha, Senhor, as necessidades de cada um. Vê as angústias, vê as inquietações, vê os nossos temores, Senhor, e abençoa-nos para que, ao toque da Tua bênção, possamos revigorar nossas energias, vitalizar a nossa fé, renovando o bom ânimo, a coragem para a luta, a certeza, Senhor, de que estás no comando de nossas vidas e que nada poderá nos acontecer que não o permitas. Então, Mestre querido, pedimos ainda que abençoes os nossos irmãos e irmãs que hoje não puderam participar do nosso encontro. E onde estejam, sejam envolvidos pelas tuas vibrações amorosas. Pedimos também por todos aqueles que estão escritos em nossos cadernos de prece, por aqueles que passam pela nossa mente, pelos nossos enfermos, pelos nossos irmãos queridos que ainda não te conhecem. Pedimos também por todos os espíritos que se encontram presentes e por aqueles que estão atrelados a nós, também precisando de amparo, precisando de acolhimento. Vê, Senhor, as suas dores, as suas feridas e trata-os, Mestre. Cura-lhes as dores, ameniza-lhes, Senhor, os sofrimentos. E assim, muito, muito gratos por tudo que recebemos. Que assim seja.